Na segunda edição do Profissões News, o Colégio Dinâmico preparou, já que estamos aí próximos às eleições, um trabalho que envolve desde a educação infantil até o ensino médio e mais ainda representantes do corpo docente da escola. Por isso, a partir de agora, acompanhe com as nossas apresentadoras âncoras. Se de um lado Érica, de outro Bia, vão estar aí trazendo para vocês os 4 candidatos para a Prefeitura de Bauru. Faça bom proveito e boa eleição, bom voto no dia 7 de outubro. Estamos aqui com Clodoaldo Gazeta, professor e biólogo, fundador do Partido Verde na cidade, foi por 3 vezes candidato a prefeito. Foi um dos 2 candidatos escolhido pelo Partido Verde para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi secretário do Meio Ambiente de Bauru durante 3 anos e recebeu 2 prêmios internacionais. Foi um dos fundadores e presidente estadual da Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente no mesmo ano. Coordenou programas e projetos estratégicos das 3 principais ONGs brasileiras, sendo um dos fundadores. Editor do livro Recuperando as Matas Ciliares do Vale da Ribeira, autor e coordenador de documentários audiovisuais e autor de diversos livros de ciências naturais. Recebeu em 2010 uma alta quantidade de votos para deputado estadual e hoje ocupa a primeira suplência do Partido Verde na Assembleia Legislativa de São Paulo. Prepare-se, porque agora são os alunos que lhe desejam fazer algumas perguntas. E vamos começar com Sofia Freitas, da Educação Infantil. Prefeito, por que os policiais não conseguem prender os bandidos? Bom, é uma pergunta difícil, né? Porque os policiais não conseguem prender os bandidos, mas a gente pode ajudar nisso, né? O prefeito também tem a sua função de colaborar com a segurança da cidade. A gente espera, se eleito for prefeito dessa cidade, a partir de 2013, implantar uma Secretaria de Segurança Pública na cidade, e mobilidade urbana. A Secretaria de Segurança Pública nada mais é do que ter uma ferramenta para ajudar a Polícia Civil e a Polícia Militar no combate à violência da cidade, né? E além da Secretaria de Segurança Pública, é interessante a gente colocar também que é possível, através dessa secretaria, a gente trazer também uma guarda municipal, né? Que também vai colaborar com a Polícia Civil e Militar no combate à violência da cidade. Podemos também trazer o vídeo monitoramento, né? A instalação de câmeras em pontos estratégicos da cidade, para que a gente possa também monitorar não só a questão do trânsito, mas a questão da segurança da cidade. Então o prefeito também tem a sua responsabilidade nisso e certamente, se eu for eleito prefeito de Bauru, eu vou estar colaborando para que as polícias, tanto a municipal que nós pretendemos criar, como a Polícia Civil e a Militar, possam colaborar para que a gente possa colocar as pessoas que não fazem tão bem para a cidade atrás das grades. Vamos agora para a próxima pergunta de um aluno do Ensino Fundamental 1, Matheus Fernandes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso futuro prefeito. Como você vai lidar com as faltas de água em vários locais? João, isso era uma discussão que a gente nunca teve em Bauru, né? Pela primeira vez na história da cidade, a gente está tendo essa dificuldade na cidade de Bauru. Infelizmente, alguns problemas aconteceram no DAI, que sempre foi um departamento que foi referência para a cidade de Bauru, e infelizmente nos últimos 4 anos as coisas não andaram direito e a gente agora está discutindo essa questão do abastecimento de água da cidade. Um dos problemas que a gente enfrenta e que o próximo prefeito vai ter que ter a coragem de fazer é começar a enterrar cano nas ruas. Você vai falar, mas como enterrar cano? Exatamente isso, porque 30% da água que nós produzimos, elas são perdidas pelos vazamentos que nós temos pela cidade. E 30% da água que produzimos daria para abastecer uma cidade de 100 mil habitantes. Então, se a gente conseguir consertar os vazamentos, que é um projeto caro, mas ao mesmo tempo é um projeto que não dá voto, né? Porque ninguém vê o cano lá embaixo da terra, mas é um projeto muito necessário para a cidade de Bauru, porque não adianta o poço artesiano para abastecer mais a cidade é importante, mas quanto mais poço a gente construir, mais água nós vamos perder, porque os vazamentos estão lá embaixo da terra.
Então, o primeiro ato tem que ser esse, começar a combater os vazamentos que existem na tubulação de abastecimento de água. Segundo, claro que perfurar poço é importante. O atual governo já está fazendo isso e nós pretendemos dar sequência, né, para pontos estratégicos da cidade que têm dificuldade no abastecimento. Em terceiro lugar, cuidar nos nossos reservatórios, principalmente as águas superficiais, os rios, né, que foram abandonados ao longo do tempo. Então a gente vai ter que começar a plantar mata ciliar para que os rios possam voltar a ter água e a gente possa utilizar essa água superficial para o abastecimento da cidade. Porque só usar água do poço, a gente está usando, na verdade, a nossa reserva do futuro, né, que a geração do futuro, daqui a 20, 30 anos, vai precisar dessa água. E nós já estamos consumindo ela antes, sem ter a necessidade, porque a gente poderia estar consumindo as águas superficiais, que infelizmente Bauru ainda polui, né? Então, com o tratamento do esgoto, com a recuperação das matas ciliares, a gente vai ter mais água em abundância para poder abastecer a cidade de Bauru. A próxima pergunta é de um aluno do primeiro ano do ensino médio, Vinícius Bonfim. Bom dia, prefeitos. Eu queria saber como vai ficar a construção da pista de skate que estamos esperando há tanto tempo. Vocês podem me responder? Valeu! Bom, essa é uma proposta que eu já tinha no projeto nosso de prefeito de 2008. Nós havíamos acordado com os skatistas da cidade de realizar a obra. Eu não sei os motivos da atual prefeitura de não ter construído a mesma pista. Ele vai ter que explicar isso para o pessoal que curte esse esporte, mas a gente tem algumas propostas nessa área, né? Eu estava até comentando sobre a questão do esporte na cidade de Bauru e a nossa proposta é construir 4 centros olímpicos na cidade de Bauru. Esse recurso já está disponível pelo Ministério dos Esportes. Eles estão destinando para cidades do porte de Bauru recursos para a construção desses centros olímpicos, que você congrega todas as atividades esportivas, natação, handball, quadras esportivas, pistas de skate, né? Isso é legal, mas aí você tem que ter o projeto técnico, você tem que ter dentro da prefeitura uma equipe que elabore o projeto, encaminhe para o Ministério e ele libera o recurso. Se você não tiver esse trâmite, né, essa equipe que possa elaborar o projeto técnico, o recurso não vem, né? Então a ideia, como já tem um recurso disponível, é elaborarmos um projeto técnico, encaminharmos para o Ministério e, aprovado, a gente vai construir 4 centros olímpicos na cidade de Bauru, um em cada região da cidade. E certamente a pista de skate vai estar contemplada em pelo menos 3 deles. A pergunta seguinte é do aluno Augusto Silva, do 2º ano do ensino médio. Fará alguma proposta em relação à reeducação no trânsito? Sim, eu acho que, como eu disse, né, hoje o trânsito da cidade ele é discutido pela Endurbe, que é uma empresa ligada à prefeitura que faz a gestão do trânsito na cidade de Bauru. Só que são só 3 ou 4 pessoas que pensam a cidade no ponto de vista da mobilidade urbana. Com a criação da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, nós vamos criar um conjunto de técnicos que vai poder pensar a cidade não só para o presente, mas também para o futuro, né? A cidade hoje enfrenta problemas com o trânsito porque nós crescemos de uma forma desordenada, as ruas e as avenidas ficaram do mesmo tamanho e a frota de veículo aumentou muito, né? O que nós pretendemos fazer é que, através da Secretaria, nós possamos pensar projetos para desafogar o trânsito hoje na cidade. Além disso, criar alternativas, né? Uma delas é um investimento no transporte coletivo, que a partir de 2013 e 2014 vence a concessão das atuais empresas que prestam serviço na área de transporte público e a gente pretende negociar com eles uma outra forma de transporte público na cidade, que possa ter ônibus com ar-condicionado, ônibus com passagem mais barata, o passe livre para estudante incorporado já no lucro da empresa, né? E aí que eles possam utilizar combustíveis não fósseis para não poluir a cidade ainda mais. Então nesse novo modelo de transporte público, a gente pretende fazer com que as pessoas pensem, olha, para que eu vou de carro se eu posso ir de ônibus com ônibus de melhor qualidade? E também criar ciclovias. Não são ciclofaixas, são as ciclovias que vão margear os trilhos do trem, né? Que você pode percorrer a cidade inteira e aí você pode deixar a bicicleta na cidade e trabalhar lá no centro, se você estiver trabalhando por lá, e voltar para sua casa, se você mora no Meiridota ou mora na outra extremidade da cidade, sem ter que se locomover em áreas íngremes, né? Vai ser uma área bem plana para você circular pela cidade. Então criar alternativas é importante para a gente poder melhorar o trânsito da cidade de Bauru. A próxima pergunta é do professor Everton Wesley. A minha pergunta, eu gostaria de saber o que os futuros candidatos têm a dizer a nós sobre o nível da educação em Bauru. O que será feito para a melhora da educação em Bauru?
Esse é um ponto importante, eu acho que não só para o município, mas para o país como um todo, né? A educação ela já está universalizada no país, ou seja, todo mundo tem acesso à educação, seja gratuita ou seja através de escola particular. O que a gente quer fazer com que a escola pública siga o mesmo exemplo da particular, tenha pelo menos qualidade. Porque não adianta você universalizar da escola para todo mundo se ela não tiver qualidade. Então, o que a gente pretende fazer em Bauru, e esse foi um avanço que a atual prefeitura teve, de ter elaborado o plano de educação, né? Que isso é interessante porque você já tem uma proposta para até 2022 de ser implantada no município, é começar a antecipar a história. Então, se em 2022 nós vamos ter uma escola tecnológica com lousa digital, com tecnologia já disponível para os alunos, por que não antecipar 2 escolas para agora? Né? Transformar 2 escolas em Bauru municipais em uma referência do que elas poderiam ser no futuro. E aí todo prefeito que passasse pela prefeitura, ele teria como regra construir as escolas semelhantes àquela que a gente vai ter lá em 2022. Então é antecipar o futuro. E além disso, escola não se faz sem professor. O investimento é fundamental no professor. E eu, como prefeito, até por ser professor também, vou valorizar os professores da rede municipal, porque através da valorização e da capacitação dos mesmos é que a gente pode fazer uma escola de melhor qualidade. Então essas 2 etapas, antecipar o futuro para agora e valorizar quem realmente pratica a educação de fato, que é o professor. A próxima pergunta é do professor Álvaro Leone. Gostaria de saber o que está sendo feito com o lixo de Bauru, se a gente já tem um aterro sanitário, se está ainda lixão céu aberto. Eu acho difícil, a gente acaba não tendo acesso a essas informações, a porcentagem de cada lixo, né? No caso, quanto é incinerado, o depósito dele, está em lixão. Quais são os projetos para o lixo de Bauru? Na verdade, a partir de 2014, os aterros sanitários não poderão receber o lixo da cidade. Eles vão receber só o rejeito do tratamento do lixo. Hoje, infelizmente, na cidade de Bauru, nós não temos um processo adequado de tratamento do lixo da cidade. Praticamente 10%, se não for menos até, é destinado à coleta seletiva e o resto é depositado no aterro sanitário. Tanto isso é verdade que o aterro, que era para durar muito mais tempo, acabou antecipando o seu prazo de validade e a partir de 2014 ele não tem mais condições de funcionamento. A prefeitura está tentando licitar uma nova área para conseguir fazer um novo aterro, né? Mas o que tem que ser feito? E aí é uma coisa legal porque o governo federal, através de uma lei, obrigou com que cada município tivesse que tratar o seu lixo com responsabilidade. E tratar o lixo pressupõe você construir uma usina de reciclagem, para reciclagem do entulho, para reciclagem do lixo orgânico e para reciclagem dos materiais reciclados que a gente já separa em casa mesmo. E a população vai ter um papel importante nisso, porque a população também vai ter que colaborar nesse processo, né? Ela vai ter que separar na sua casa não mais por material reciclado, e sim o lixo seco do lixo molhado. A prefeitura vai ter que coletar durante duas etapas o que é lixo seco e o que é lixo molhado. Cada um vai para um determinado setor da cidade e ele é tratado. Depois do tratamento desse material, o que sobrou e que não tem mais reaproveitamento, aí sim você leva para o aterro sanitário. Quem não fizer isso vai começar a ser multado. Multado pressupõe que o governo vai começar a multar as prefeituras por não cumprir a lei de resíduos sólidos, né? Então, independente do prefeito que seja eleito, ele vai ter que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Eu mais do que qualquer um, porque eu já fui secretário de Meio Ambiente, fui quem implantou todos os processos de coleta seletiva e de aterro sanitário em Bauru. Então, certamente, se for eleito prefeito de Bauru em 2013, eu vou equacionar esse problema com a construção das usinas de compostagem, do lixo orgânico, do reciclado e também do resíduo de construção. Esse é um dever que qualquer prefeito, que qualquer ente público tem que fazer a partir do ano que vem. Eu gostaria agora de agradecer a sua presença e deixar um espaço livre para as considerações finais. Eu que agradeço também a participação aqui. O Colégio Dinâmico sempre foi um colégio muito legal, eu venho participando sempre dos debates aqui e vou estar à disposição. Eu acho que esse é o momento de discussão, de avaliação de propostas, comparar o que cada candidato pensa sobre a cidade e até, se você me permite, vou só me estender um pouquinho para dizer o seguinte. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que me criticou porque eu tinha colocado um santinho no Facebook, na minha página. E aí eu disse para ela que eu precisava desativar ela dos meus amigos, porque a lei eleitoral me exigia isso, né? E quando eu desativei, ela ficou mais brava comigo e disse: poxa, você, ao invés de conquistar meu voto, você perdeu.
Aí eu fiquei pensando, eu não preciso conquistar o voto das pessoas. As pessoas é que têm que estar convencidas do mundo que elas querem morar, da cidade que elas querem morar nos próximos 4 anos. Então, quando você se convence daquilo que você quer e da cidade que você quer morar, você acaba lutando por aquilo que você quer. E aí você não só vota no candidato, mas você cobra dele depois de eleito. Porque quando você é conquistado, você nem cobra do candidato que você votou, às vezes você nem lembra dele. Então, as pessoas têm que estar convencidas da cidade que elas querem morar nos próximos 4 anos. E para isso, elas têm que comparar as propostas e ver qual o caminho melhor para ela, para a família dela, para os amigos e para a cidade que ela quer morar. Rodrigo Agostinho foi eleito em 2008 o prefeito mais jovem da cidade. Advogado e ambientalista, começou sua trajetória política na adolescência. Participou da Rio 92, atuou como voluntário na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Bauru e também da Fundação SOS Mata Atlântica. Foi um dos fundadores de ONGs como o Instituto Ambiental Vida Água e o Fórum Pro Batalha. Aos 18 anos, assumiu a presidência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Bauru. Nessa época, também atuou na criação do Código Ambiental da cidade e idealizou um plantio de milhões de árvores pela internet. Em 2001, é eleito vereador e 4 anos depois foi reeleito. Apresentou mais de 50 projetos de leis e entre 2005 e 2008 foi secretário municipal do Meio Ambiente. E agora, em 2012, é candidato à reeleição à prefeitura. Prepare-se, porque agora são os alunos do Colégio Dinâmico que querem tirar algumas dúvidas. A nossa primeira pergunta vem de Sofia Freitas, do Ensino Infantil. Prefeito, por que os policiais não conseguem prender os bandidos? A polícia militar, ela é de responsabilidade do governo do estado. Nós temos hoje uma falta de efetivo, existe um número de policiais menor do que a cidade deveria ter. E a gente tem feito muitas cobranças ao governo do estado. O governo do estado tem contratado novos policiais para poder estar presentes em toda a cidade e com o seu policiamento ostensivo poder agir e assim manter a ordem, a segurança da cidade. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem com a cidade e a gente fica cobrando o governador para que novos policiais sejam incorporados ao efetivo e assim a segurança da cidade fique cada vez melhor. A nossa próxima pergunta vem do Ensino Fundamental 1 com o Matheus Fernandes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso futuro prefeito. Como você vai lidar com as faltas de água em vários locais? A cidade de Bauru está crescendo demais e alguns pontos da cidade estão com problemas de falta d'água. E para isso a gente está perfurando novos poços. Perfuramos um poço na região da Vila Cardia, junto com a construção de um reservatório de 1 milhão de litros de água. Perfuramos um outro poço na região do Jardim Marabá, junto com uma adutora, para desafogar um pouco o sistema Batalha. Além disso, nós perfuramos um poço no Otávio Razi, junto com um grande reservatório de 1 milhão de litros de água. Construímos um poço agora também na região do Bauru 16, um grande poço profundo com capacidade de produzir 200 metros cúbicos de água por hora. E nós devemos perfurar poços ainda na região do Val de Palmas, do Manchester e do Roosevelt. Além disso, nós construímos outras três grandes caixas d'água e estamos aí terminando, junto com a iniciativa privada, mais um poço na região das Nações Unidas. Então, assim, nós estamos fazendo muitos investimentos para acabar com o problema da falta d'água e a cidade está crescendo demais, então a gente pretende aí logo, com todos esses investimentos, acabar com a falta d'água da cidade em alguns pontos onde a cidade está crescendo muito. Por exemplo, no Bauru 16, que era a região mais crítica até essa semana, nós temos 1.200 apartamentos sendo construídos e aí a quantidade de água que era produzida naquela região é insuficiente para atender todo mundo. A pergunta seguinte é de Vinícius Bonfim, do 1º ano do ensino médio. Bom dia, prefeitos. Eu queria saber como vai ficar a construção da pista de skate que estamos esperando há tanto tempo. Vocês podem me responder? Valeu! Nós fomos atrás do projeto de uma grande pista de skate profissional para Bauru. Tivemos uma dificuldade muito grande na elaboração do projeto. Nós pedimos para que os próprios skatistas pesquisassem o que é de mais moderno, para que a gente pudesse ter uma pista realmente profissional em Bauru. Nós mandamos esse projeto para o Ministério dos Esportes e agora saiu a aprovação do projeto. É uma pista das maiores do mundo, super profissional,
Ela está avaliada em R$700 mil e vai ser construída na cabeceira do aeroporto aqui de Bauru. Além disso, nós temos outras 3 pistas de skate menores que devem estar iniciando logo a construção. São pistas menores em bairros para que a moçada possa treinar, brincar, enfim, ter local para a prática do skate. A gente reconhece que demorou muito para sair esse projeto e demorou muito a análise pelo Ministério do Esporte. A gente fica muito feliz agora de poder logo contratar a construção dessa obra, uma vez que acaba de ser liberado o recurso financeiro para a construção dessa pista, que vai ser uma das maiores do Brasil. Do segundo ano do ensino médio, a próxima pergunta vem do aluno Augusto Silva. Fará alguma proposta em relação à reeducação no trânsito? Hoje, a maior parte do recurso que é arrecadado com multas já é investido em educação no trânsito. O problema que a gente tem hoje é que a cidade tem 400 mil habitantes e tem 230 mil carros circulando. Então, é muito carro circulando na cidade. Muitas vezes a pessoa quer dar tudo que o carro pode e acaba exagerando na velocidade. O carro ele pode se transformar numa arma. Então, a gente precisa coibir o número de acidentes que existem hoje. Uma das formas é com a educação no trânsito e a outra é com uma rigorosa fiscalização. Então, por isso que são instalados radares para conter o excesso de velocidade nos pontos onde os acidentes acabam fazendo um número maior de vítimas. Então, a Prefeitura, junto com a Indub, que mantém o serviço de gerenciamento de trânsito, estão investindo bastante em educação no trânsito. A questão é que nem todo mundo é consciente, nem todo mundo pratica a direção defensiva. Muitas pessoas, inclusive, dirigem alcoolizados. Então, nós temos que insistir nessas ações, ampliar as ações. Estamos planejando a instalação de uma cidade do trânsito, só para educação no trânsito, onde as crianças vão poder, desde pequenas, aprender as regras do trânsito, o que é a faixa de pedestre, o respeito à sinalização. Enfim, é um projeto que a gente deve estar implementando no próximo governo. A próxima dúvida vem do professor Everton Wesley. A minha pergunta, eu gostaria de saber o que os futuros candidatos têm a dizer a nós sobre o nível da educação em Bauru. O que será feito para melhora da educação em Bauru? Nós temos escolas de ensino fundamental em Bauru que obtiveram notas altas. Eu vou dar alguns exemplos. A escola Etelvino, na região do Araruna, conseguiu atingir a meta do IDEB de 2017, e a escola José Romão, lá da região do Parque Nova Bauru, conseguiu atingir a meta de 2019. Então, com isso cai por terra aquela história de que o ensino público ele tem uma qualidade inferior ao ensino privado. Hoje no ensino público nós temos hoje acesso a todas as tecnologias, tudo que existe de bom e de melhor. Nós estamos ampliando muito as ações de valorização dos profissionais da educação, dos professores. Então nós temos hoje o NAPEM, que é um núcleo de aperfeiçoamento, onde todos os professores fazem cursos, participam de ações. A Prefeitura tem remunerado melhor os profissionais que conseguem fazer cursos de especialização, pós-graduação, como mestrado e doutorado. Nós contratamos mais de 1.000 profissionais para a área da educação. Com isso a gente conseguiu ampliar bastante o número de vagas. Nós criamos 3.100 vagas nesse governo. Passamos a fornecer material escolar, uniforme escolar, uma merenda de qualidade. Estamos ampliando bastante o ensino em período integral. Estamos incluindo no nosso currículo aulas que não tinham. Um dos exemplos que parece super absurdo, mas é verdade. No ensino fundamental público não tinha, por exemplo, o curso de idiomas. Hoje nós contratamos os professores. Além disso, porque a gente está implantando o ensino em período integral, nós estamos ampliando muito o contraturno. Então tem aulas hoje de música, de dança, de esporte, coisas que também não tinham, para que a gente possa valorizar ainda mais o ensino público municipal. Ao todo foram investidos R$418 milhões na educação nesses últimos 3 anos e meio. Nós fizemos toda a reestruturação da secretaria, implementamos um plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais, implementamos o Estatuto do Magistério, elaboramos o Plano Municipal de Educação e estamos transformando toda a rede municipal de ensino,
que é formada por 61 escolas de ensino infantil, 16 escolas de ensino fundamental e 29 creches conveniadas, além de um número enorme de salas de educação de jovens e adultos. Estamos transformando toda essa rede em sistema municipal de ensino, que vai ser para nós um grande desafio, preparando a educação municipal de Bauru para o próximo futuro, para o próximo século. Então é um desafio enorme o que a gente está fazendo, todo mundo trabalhando bastante para que as nossas escolas tenham as melhores notas, as melhores avaliações e os nossos alunos possam se preparar bastante para o segundo ciclo do ensino fundamental e para o ensino médio, que são fornecidos pelo governo do estado. Então a prefeitura está fazendo um investimento muito grande na educação, que a gente acredita que deve ser a prioridade sempre de uma cidade. A pergunta seguinte vem do professor Álvaro Leone. Gostaria de saber o que está sendo feito com o lixo de Bauru, se a gente já tem um aterro sanitário, se está ainda lixão céu aberto. Eu acho difícil, a gente acaba não tendo acesso a essas informações, a porcentagem de cada lixo, né? No caso, quanto é incinerado, o depósito dele, está em lixão. Quais são os projetos para o lixo de Bauru? A cidade de Bauru tem um aterro sanitário desde 1992. A cidade foi uma das primeiras cidades do estado a acabar com o lixão a céu aberto. O aterro de Bauru passou por algumas dificuldades, mas sempre foi aterro sanitário. Hoje ele está numa fase de esgotamento e por isso a prefeitura está investindo R$ 1.500.000 na ampliação do aterro sanitário. Essa ampliação já começou, está em obras, que implica aí na impermeabilização correta do solo, na escavação, na elaboração dos drenos, no tratamento do chorume. Então tudo isso está sendo feito, o aterro de Bauru está sendo ampliado e o lixo vem sendo depositado com licenciamento ambiental. Só que não é a forma mais correta. O aterro sanitário, na verdade, é um lixão onde o lixo ele é enterrado, ele é coberto, ele é prensado e coberto com terra. O que a gente precisa, na verdade, é ampliar muito a reciclagem do lixo. Nós fizemos uma ampliação na coleta seletiva que resultou num aumento de 42% do volume coletado e numa área de abrangência na cidade de 85%. Nós compramos novos caminhões, mesmo assim a gente vem tendo algumas dificuldades. O mundo inteiro se prepara para um momento onde o lixo passa a ser transformado em energia elétrica. Então são feitas grandes usinas de tratamento de resíduos, onde esse lixo passa a ser transformado em energia elétrica. No Brasil não tem nenhuma usina desse tipo, nós estamos estudando as tecnologias. Essas usinas estão sendo implantadas hoje na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão. Além disso, nós estamos aí em fase de conclusão da elaboração do nosso Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Nós vamos ter agora, depois do período eleitoral, uma série de audiências públicas para debater esse assunto. Algumas tecnologias que foram muito usadas no Brasil no passado não são usadas mais, como por exemplo a compostagem, que é a transformação do lixo em adubo, porque a maior parte do nosso lixo hoje é de materiais que podem ser recicláveis e que não se decompõem na natureza, como plásticos, vidro, papel, papelão, latinhas, materiais impermeabilizados. Então é bastante complicado a produção de adubo com o nosso lixo do jeito que ele é hoje. Além disso, a gente vem estudando também as outras tecnologias existentes e a expectativa é que Bauru possa resolver de uma vez por todas essa história do lixo. Nós temos hoje uma cooperativa que faz a seleção do lixo reciclável, do lixo que é separado para as pessoas e colocado na coleta seletiva ou em pontos pré-determinados. Além disso, nós implantamos os chamados ecopontos, são locais onde as pessoas que têm algum tipo de resíduo e que elas iam acabar jogando esse resíduo em algum terreno baldio, essas pessoas podem levar para esses ecopontos onde esse material é recolhido. Além disso, nós estamos implantando uma usina de reciclagem de resíduo da construção civil, chamado entulho. Então nós recebemos uma verba de R$ 400.000 da Caixa Econômica Federal para montar essa usina, ela já está em obras. Além disso, nós estamos implementando também uma série de outras estratégias. O lixo, por exemplo, eletrônico, é encaminhado para o tratamento adequado, isso inclui pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, computadores, eletrodomésticos. Além disso, o lixo de resíduos de saúde, ele é encaminhado para um tratamento fora de Bauru. A prefeitura contrata uma empresa para levar esse resíduo fora, onde ele é incinerado fora da cidade de Bauru. Isso dá mais ou menos 1.800 quilos desse tipo de lixo contaminante que é mandado para fora de Bauru. E que bom que esse lixo não é tratado aqui, porque as emissões atmosféricas podem causar problemas de saúde.
Então nós temos aí toda uma estratégia, uma política municipal de resíduos sendo implementada. Gostaríamos de agradecer a sua presença, a atenção e deixamos um momento para as considerações finais. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer ao Colégio Dinâmico, que vem fazendo um trabalho de muita qualidade, é hoje uma das escolas mais respeitadas da cidade de Bauru. É uma oportunidade para que os candidatos possam dialogar com o público interno da escola. É uma oportunidade muito grande da gente poder debater, discutir os temas importantes da cidade, discutir a cidade de Bauru. Fico muito contente de estar aqui hoje. Eu quero muito continuar prefeito pelos próximos 4 anos e eu quero muito poder continuar esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Então fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar, dialogar com todo o público do Colégio Dinâmico. Um grande abraço a todos vocês e, enfim, fiquem com Deus. Estamos aqui com Paulo Sérgio Martins, que nasceu em São Paulo e mudou-se para Bauru em 1970. Militou no PT na década de 90. Foi um dos fundadores do PSTU em 1994, ano em que trabalhou a questão da reforma agrária na região de Bauru. Hoje, o PSTU tem como proposta o socialismo. Prepare-se, porque agora são os alunos do Dinâmico que querem fazer algumas perguntas. E começamos com Sofia Freitas, da Educação Infantil. Prefeito, por que os policiais não conseguem prender os bandidos? Olha, infelizmente a situação do país hoje está muito difícil, não só em Bauru, né? Hoje a gente precisa mais voltar nossos investimentos na educação, na saúde, moradia, certo? Para que a gente possa dar melhores condições para os trabalhadores, para as pessoas em geral, certo? Melhorando o nível de pessoas, com certeza a segurança vai melhorar também. Hoje a gente vê uma polícia muito pesada, vamos dizer assim, na periferia, né? Coisa que, se você melhorar a situação dessas pessoas, tal, com certeza vai melhorar essa questão de segurança também e não vai ser necessário mais a polícia. Essa polícia que a gente vê aí repressiva, fortemente armada, tal. Eu acho que melhorando a situação do povo como um todo, certo, a gente vai melhorar bastante. Eu acho que o maior mal que tem hoje é os colarinhos brancos, né, vamos dizer assim, da política, né, que acaba levando todos os recursos que ia para saúde, educação e moradia, estão levando embora. Esse sim que a gente tem que ver com olhos para melhorar a segurança, ver com olhos assim para a cadeia, para esses aí, certo? A próxima pergunta é do aluno Matheus Fernandes, do Fundamental 1. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso futuro prefeito. Como você vai lidar com as faltas de água em vários locais? Você vê, é uma necessidade urgente de estar fazendo isso aí. Quanta água nós estamos desperdiçando aí em vários pontos da cidade, são milhares de pontos que estão estourando aí, né? Com encanamento antigo, muito antigo, bairros muito antigos, né? E você viu depois do vazamento. A gente tem que investir. E o que a gente está observando, infelizmente, é um sucateamento dessa área, tá? Provavelmente possivelmente para uma transferência para um capital privado ou mesmo para a Sabesp. E hoje você vê, está parado o tratamento de esgoto justamente por quê? Porque estão tentando jogar para esse capital, essa iniciativa privada ou o Sabesp, pegar esse filé, que é um montante muito grande, fora o recurso que está saindo de cada morador, certo? Que está na conta d'água da gente ali, né? Está saindo esses recursos, entendeu? Então é isso. A gente precisa sim dar uma revitalizada no DAI, mudar todo aquele equipamento, comprar um equipamento novo, certo? Isso tem condições de ser feito, tá? Fazer uma auditoria no DAI, porque onde vai esse dinheiro que todo mundo está pagando certinho, tá? a sua água, tá? E a gente está na situação de vendo que poços estão ficando sem água há muito tempo. Isso aí é uma coisa que tem que ser prevista, já que esse serviço está na mão do DAI, então tem que ser previsto. Tá? Só falta mesmo um melhor gerenciamento do órgão público, certo? Vamos conferir agora mais uma pergunta, do aluno Vinícius Bonfim, do 1º ano do ensino médio. Bom dia, prefeitos. Eu queria saber como vai ficar a construção da pista de skate que estamos esperando há tanto tempo. Vocês podem me responder? Valeu!
Olha, falta muita coisa, né? E, assim, vamos dizer assim, para a nossa periferia como um todo, né? Descentralizar muito a questão do esporte, tá? Da cultura mesmo, né? E a gente vê que é muito pouco investido nisso aí. Hoje, então, a gente vê aí os valores, 1,6 de investimento na cultura, no esporte. Eu acho que teria que aumentar mais esse investimento, tá? Tem condição de fazer isso aí, certo? Infelizmente, não tem vontade política de estar nessas áreas aí. É importante você fazer essa integração entre bairros, até mesmo para fazer com que isso seja assim, organizado, sabe, e cobrado dos órgãos públicos ou de quem tiver como prefeito. Tem que cobrar mesmo, é uma coisa assim, necessitamos dessa área de lazer para as crianças, tá, de todas as idades, e é um compromisso nosso, tá, do PSTU, de estar descentralizando essa questão de cultura e vou dizer na parte de esporte, na parte de outras atividades, dança, mexer bastante com essa cultura, tá? Isso é um compromisso nosso. A próxima pergunta é do aluno Augusto Silva, do 2º ano do ensino médio. Fará alguma proposta em relação à reeducação no trânsito? Olha, é uma coisa que está estrangulando. Você vê, a gente tem um transporte urbano caríssimo, né? Então isso incentiva, infelizmente, a estar o pessoal utilizando o carro, tá, o moto, que fica mais barato até nas parcelas que você compra do que você ficar gastando com ônibus. E também precisa, sim, uma orientação melhor para as pessoas começar a utilizar. Mas para utilizar que jeito? Um transporte público gratuito ou mesmo um transporte público a R$1, público e estatal, certo? Tirar essa concessão dessa empresa que está aí ajudaria muito também o pessoal começar a mudar o sentido de pegar o carro ou a moto, sair com um transporte que é de qualidade para ela vir da casa dela para o serviço ou do serviço para um divertimento, tá? Seria muito melhor fazer isso aí. Hoje a gente vê o estrangulamento que está na área central, justamente devido a isso aí, um monte de carro empilhado, as próprias vias que a gente tem hoje, precisa ser melhorada a questão de a urbanização interna aqui do centro também, que está muito... Criar projetos para isso aí, certo? Que a gente não tem. Hoje você vê, pessoal, quando vem crescendo a cidade muito rápido, o pessoal acaba indo para outras áreas e deixando a área central mudar. Um dos pontos assim, que dá para ser feito é o corredor de ônibus. Corredor de ônibus onde vai circular livre o ônibus ali. É uma forma também de facilitar também esse meio também de escoar mais o trânsito, tá, na cidade. A pergunta seguinte é do professor Everton Wesley. A minha pergunta, eu gostaria de saber o que os futuros candidatos têm a dizer a nós sobre o nível da educação em Bauru. O que será feito para melhora da educação em Bauru? Olha, está faltando tudo, né? Professores melhor remunerado, certo? A gente tem muitas vagas aí que infelizmente o pessoal precisa até procurar a justiça para poder ter uma vaga. Eu só falo dentro do ensino público, né? A gente não tem um ensino público de qualidade. Para nós, do PSTU, pensamos assim, o ensino público teria que ser, desde do maternal até a universidade, teria que ser investido pelo governo federal. Infelizmente não acontece isso, tá? Um fica empurrando para o outro, o estado empurra para o município e tal, e acaba ficando nessa situação de estrangulamento mesmo. Sucateamento das escolas públicas é muito grande, tá? Você vê faltando professores. Hoje o professor não quer nem mais lecionar na escola pública porque o salário é muito baixo. E outra, acabou aquela escola assim que valoriza o aluno, que o aluno chega lá, se sente à vontade de ir para a escola. Acabou isso aí. Hoje você vê professores, infelizmente, entrando em atrito dentro da sala de aula com o aluno, certo? O aluno compreendendo toda a situação do próprio professor, da situação que envolve o professor ali na baixa qualidade do ensino também, que está vergonhoso também. A gente precisa mudar isso urgente, tá? O professor tem que ser autônomo, não pode ser dirigido como está sendo dirigido através de cartilhas que está aí, certo? Tem que ter uma autonomia o professor. E muito mais valorizado, acho que o professor. Eu acho que vai mudar muito mais o sentido de ensino. E outra, hoje a escola está voltada para quê? Para você concluir e você ir para o mercado de trabalho. Eu acho um erro tremendo. A gente tem que sim crescer como ser humano, sabe? E ter o ensino para isso, para você crescer cada vez mais como pessoa humana, não ficar só voltado para o mercado de trabalho. A próxima pergunta é do professor Álvaro Leone.
Gostaria de saber o que está sendo feito com o lixo de Bauru, se a gente já tem um aterro sanitário, se está ainda lixão céu aberto. Eu acho difícil, a gente acaba não tendo acesso a essas informações, a porcentagem de cada lixo, né? No caso, quanto é incinerado, o depósito dele, está em lixão. Quais são os projetos para o lixo de Bauru? Olha, infelizmente, você viu há algum tempo atrás, eles estavam tentando quarteirizar essa parte do lixo aqui em Bauru, certo? Entregar para um capital aí privado aí para fazer esse serviço aí. E isso é muito rentoso para o capital privado, porque cada caminhãozinho que vai lá para o aterro lá molham, quando é pesado lá ele fica muito mais, né, mais pesado, e o valor desse dinheiro pago pelo município seria muito grande. Eu acho sim que a gente já foi, até o governo passado já foi advertido com a questão do aterro que está sobrecarregado, já tinha que ter visto uma área há muito tempo, certo? E a gente também tem que ter um trabalho de conscientização da população também. A gente é um dos que mais acumula lixo, certo? Eu acho que a gente começar a trabalhar isso, né, com a população também, para a gente evitar esse acúmulo de lixo também. Com o tempo a gente vai ter uma melhoria lá na frente na questão do lixo que a gente produz aí, certo? Que não é pouco, é muita coisa mesmo, é exagerado, é um dos lixos mais ricos já considerado, né? E tem que mudar também um pouco a consciência das pessoas também em consumir o necessário, não ficar fazendo um excesso aí e tal. E precisa urgente ver a questão do aterro, tá? Que necessita muito aqui em Bauru. Em sua proposta, o candidato se refere ao aluguel social. Poderia nos explicar como seria o desenvolvimento dessa proposta? Então, você vê, hoje a especulação imobiliária é muito grande aqui em Bauru, certo? A maior parte desses predinhos que estão sendo construídos aqui vai ficar na mão dos grandes empresários dessa área aí, certo? Nem todos vão estar com pessoas que compraram sua casinha e foram para lá. Muitos vai ficar aí na mão da especulação. E tem muitos imóveis fechados hoje aí, certo? Para alugar, e fica 3, 4, 5 meses parado aí. Esses imóveis a gente procura fazer o seguinte: tem que ter um IPTU progressivo para esses imóveis, certo? Se ele ficar 3, 4 meses fechado, que suba esses IPTU, certo? E dê essas moradias, muitas vezes que não foi cumprido isso aí, essas moradias passar a pegar esses moradores que estão sem teto ou que não têm, e ir para essas moradias com esse subsidiado pelo governo municipal. Tá? Eu gostaria de agradecer a sua presença e deixar agora um espaço para as considerações finais. Olha, eu agradeço ao Colégio Dinâmico, todos esses meninos maravilhosos que me entrevistou aí, certo? Eu tenho assim um maior carinho por todos vocês, pode ter certeza. Eu quero ver um futuro muito rico para nós, certo? A gente quer socializar sim a riqueza e não socializar a pobreza, isso jamais. A gente quer ver todo mundo feliz, todo mundo bem orientado, uma escola muito boa, saúde muito boa, educação muito boa, assim, muito que é necessário para o desenvolvimento humano do povo, certo? Não é só você ver grandes indústrias, grandes construções em Bauru, e se a gente vê uma periferia passando fome ali e tal, e numa situação tão degradante, certo? Que é isso que a gente não quer. Queremos ver, assim, todo mundo sorrindo, todo mundo sentindo, assim, se reconhecendo como ser humano. Chiara Ranieri é formada em análise de sistemas e pós-graduada em administração. Tem cursos de aperfeiçoamento em administração, comunicação, educação e informática, entre eles Empretec, da ONU, reconhecido mundialmente como formador de empreendedores. É diretora acadêmica das Faculdades Integradas de Bauru, a FIB. Foi agraciada pela Câmara Municipal de Bauru com a Medalha do Mérito, pelos relevantes serviços prestados à comunidade antes mesmo de ser vereadora. Chiara foi diretora estudantil da APP, Associação dos Profissionais de Publicidade e Propaganda, de 2003 a 2005, coordenadora do curso intensivo de Gestão Pública e Política, realizada na cidade em 2004, e conferencista de temas ligados à educação superior. É membro da Comissão Executiva Municipal do Partido Democratas desde 2003. Tornou-se vereadora nas eleições de 2008, sendo a mais votada do seu partido, o Democratas. Prepare-se, pois agora são os alunos do Colégio Dinâmico. A nossa primeira pergunta vem de Sofia Freitas, do Ensino Infantil. Prefeito, por que os policiais não conseguem prender os bandidos?
Sofia, os policiais prendem os bandidos. É que hoje nós temos muitos bandidos e a polícia precisa trabalhar muito para conseguir prendê-los, né? Nós temos um grande problema na cidade com relação à segurança, como todas as demais cidades de todo o nosso país. E nós temos propostas bastante interessantes para ajudar a polícia a prender os bandidos. Então nós temos o projeto de colocar o vídeo monitoramento, que são aquelas câmeras que fazem a filmagem durante todo um período, nas ruas da cidade, naqueles locais onde existe maior necessidade de policiamento e onde muitas vezes a polícia não consegue, prender a hora que o bandido está fazendo alguma coisa que precise ali de uma ação da polícia. Então essa é uma proposta que nós temos. Nós também temos a implantação de bases, que são esses locais onde a polícia fica fixa, não é? Que aqui mesmo perto do Dinâmico tem uma. Então nós temos também como proposta de ampliar o número de bases na cidade. Então, para a polícia trabalhar preventivamente, fazer aquele policiamento pelas ruas, fazer a ronda, onde é preciso, né, antes que o bandido haja, nós também vamos fazer. Então, o número de bases ampliadas na cidade também vai ajudar muito a polícia a fazer o policiamento preventivo. A próxima pergunta é do Ensino Fundamental 2, com João Reis. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso futuro prefeito. Como você vai lidar com as faltas de água em vários locais? Hoje nós temos quase a metade da água tratada na cidade de Bauru sendo desperdiçada pelos inúmeros vazamentos por toda a cidade de Bauru. Nós temos que perfurar poços à medida que a cidade cresce em regiões que precisam de água que não eram abastecidas anteriormente, né? Porque não tinham moradias, não tinham empreendimentos. Então, à medida que a cidade cresce, a gente perfura poços para que a água chegue. Mas o grande problema hoje na cidade são os vazamentos. Então, existe água em abundância, mas a água não chega nas casas em função dos vazamentos. O que nós precisamos é equipar o DAI com equipamentos modernos que façam a detecção desses vazamentos antes mesmo que os vazamentos apareçam nas ruas, porque a hora que ele aparece na rua, que a água começa a brotar pelo asfalto ou mesmo pela rua de terra, é porque já é um vazamento que já permanece ali há algum tempo. Existe um equipamento chamado geofone que ele detecta esse vazamento muito antes do vazamento aparecer. Então nós vamos investir nesses equipamentos, vamos investir em equipamentos que deem condições do funcionário do DAI fazer o serviço, não é, de resolver o problema do vazamento. Hoje a grande dificuldade é fazer com que esse serviço seja feito de uma maneira rápida. Então a gente precisa de equipes e precisa dar condições, dar equipamentos modernos para que esses vazamentos sejam solucionados rapidamente. A nossa proposta é que os vazamentos sejam consertados em 24 horas e não da forma como está acontecendo. Meses e meses para que o vazamento seja consertado e a água perdida. A gente precisa dizer ainda que o que significa em dinheiro de água sendo perdida e que não é vendida pelo DAI, porque a água é um bem de todos, mas é um bem vendido na cidade. Representa 2 milhões de reais de perda de receita, de dinheiro que deveria estar entrando no DAI por mês. São 24 milhões de reais ao ano que o DAI deixa de receber porque não faz com que a água chegue até as casas. Então as pessoas sentem a falta da água, não têm a água para consumo e o DAI deixa de receber a receita. É um dinheiro que está indo jogado fora. Então isso precisa ser solucionado, né? Ambientalmente correto nós resolvemos os problemas dos vazamentos e perfurar poços à medida em que a cidade cresça, né? E não perfurar poços para resolver um problema que não é o problema real. O problema real é o vazamento. Mais uma questão vem do ensino médio com o aluno Vinícius Bonfim. Bom dia, prefeitos. Eu queria saber como vai ficar a construção da pista de skate que estamos esperando há tanto tempo. Vocês podem me responder? Valeu!
No nosso plano de governo, nós colocamos a construção da pista de skate. Na verdade, nós colocamos a construção de um complexo de skate, né, com várias pistas. Essa é a nossa proposta. Nós sabemos que há uma solicitação de anos em função da pista de skate. Tinha alguma no lugar onde foi construída a Praça Paradesportiva e acabou ficando sem pista a cidade, né? Então, nós temos a proposta, sabemos dessa solicitação de anos e nós vamos atender, viu? Nós vamos fazer um complexo de skate na cidade. Do segundo ano do ensino médio, a próxima pergunta vem do aluno Augusto Silva. Fará alguma proposta em relação à reeducação no trânsito? Nós temos um grande problema de trânsito na cidade de Bauru, né? Sistema viário de uma forma geral. Então, nós temos 3 avenidas a serem construídas, né? A Avenida Águas do Sobrado, que pega bem a região aqui, né, do colégio, a Avenida Água Comprida, que pega lá Nações, Jardim Contorno, e a duplicação da Nuno de Assis, sentido Almeiridota. Essas 3 avenidas são avenidas importantíssimas, que já foram estabelecidas em 2008 como sendo necessárias e que nós vamos construir. As 3 avenidas nós vamos fazer as interligações entre bairros que não foram feitas, né? Foi comprado muito material no início desse governo para que essas interligações fossem feitas, mas os materiais estão abandonados por diversos bairros da cidade, precisando dessas interligações, que faz com que o trânsito flua de uma maneira mais rápida, né, e evitando aí grandes congestionamentos. Há muitas outras situações que precisam ser resolvidas, né? Questão do transporte coletivo, as pessoas precisam de um transporte coletivo de muita qualidade para que deixem seu carro em casa e optem pelo transporte coletivo. Se não for de muita qualidade, por opção, nós não deixamos o nosso carro em casa. Nós vamos usar o carro, a moto, qualquer veículo próprio, né, em função de que a gente não tem uma qualidade, né, que seja atrativa para as pessoas, por opção, deixarem o carro e passarem a usar o transporte coletivo. Mas é importante dizer que foi feito um plano de mobilidade urbana, né? E esse plano agora ele precisa ser implantado. A gente precisa conhecer ele, né? Se precisar de alguma revisão, fazer, mas ele precisa ser implantado. Então, o próximo prefeito tem um instrumento em mãos que deve ser usado como diretriz para que faça a implantação de tudo aquilo que ainda não tinha sido colocado no plano diretor. Essas avenidas e essas interligações que eu disse já são diretrizes de 2008, né? Então, já poderiam ter sido feitas na cidade de Bauru, mas nós vamos fazer. A próxima dúvida vem do professor Everton Wesley. A minha pergunta, eu gostaria de saber o que os futuros candidatos têm a dizer a nós sobre o nível da educação em Bauru. O que será feito para melhora da educação em Bauru? Nós temos de responsabilidade do prefeito as escolas de educação infantil do município, que são as creches, né, as EMEIs e EMEIs, que são de período integral, e o ensino fundamental até o 5º ano. Isso é responsabilidade exclusivamente do prefeito na rede municipal de ensino. Então, o que é que o prefeito tem que fazer para melhorar a qualidade? Bom, nós temos que fazer uma revisão dos projetos pedagógicos como um todo, né, que trata exclusivamente do conteúdo das escolas. Então, nós temos no nosso plano de governo esse apontamento. Mas nós temos também que melhorar a qualidade dos materiais que são oferecidos nas escolas públicas, né? As compras são feitas por concorrência e muitas vezes o material que é comprado não é material de qualidade. Então, é o lápis que a ponta não para, né? Quebra o tempo todo, o giz que não tem qualidade, o caderno que é uma folha quase que de um papel jornal. Então, esse tipo de coisa nós vamos resolver implantando o cartão escola, que é um cartão que nós vamos dar aos pais, e os pais vão poder comprar o material dos seus filhos, como na escola particular acontece. Só que na escola particular o pai paga pelo material dos filhos. Na escola pública, nas escolas da prefeitura, o pai vai comprar e vai pagar com esse cartão da prefeitura. Né? A prefeitura é que vai pagar o material. Então, a gente garante uma qualidade, porque está sendo visto, que está sendo comprado, está sendo escolhido a marca.
A criança está escolhendo o motivo, né, que é muito gostoso. Todo mundo quer escolher o motivo do material, do caderno, né, do estojo. E o dinheiro da prefeitura fica na cidade de Bauru, no próprio comércio, porque essas concorrências, na maioria das vezes, quem concorre e ganha são empresas de fora da cidade, que levam os recursos da cidade embora. Então, isso nós vamos fazer. E também o uniforme. Isso também vai acontecer para o uniforme. Os pais vão poder comprar o uniforme. Na escola pública, o uniforme é comprado e às vezes chega até no tamanho que a criança já cresceu, né? Compra, faz o pedido num ano para entregar no início do ano seguinte, a criança já cresceu, aí o uniforme que não serve, é uma mudinha só, quer dizer, tem que lavar todo dia, não tem uma troca, é difícil. Então, isso nós vamos resolver também. E o que é mais importante, nós vamos construir escolas pela cidade toda. As escolas de educação infantil, as creches, falta vaga por toda a cidade. Então, nós temos que construir em todas as regiões da cidade creches, né? E dar suporte para as escolas do estado, que aí é do 6º ao 9º ano, e as escolas de ensino médio, para que elas sejam instaladas na cidade. A prefeitura tem que fazer a doação dos terrenos, o que não aconteceu nesse governo. Então, nós não tivemos nenhuma escola sendo construída na cidade, né? Nem de educação infantil, nem do ensino fundamental. Um porque não construiu e o outro porque não fez a doação do terreno para que o Estado construísse. Nós vamos fazer. E ensino técnico profissionalizante nós vamos implantar nas escolas de ensino médio no período noturno. Porque nós sabemos que os jovens têm muita dificuldade na hora de conseguir o primeiro emprego. E tendo já uma profissionalização, um curso técnico, isso fica tudo muito mais fácil. Então nós vamos implantar também em parceria com a ETEC, como acontece no Ernesto e no Cristino Cabral. A pergunta seguinte vem do professor Álvaro Leone. Gostaria de saber o que está sendo feito com o lixo de Bauru, se a gente já tem um aterro sanitário, se está ainda lixão céu aberto. Eu acho difícil, a gente acaba não tendo acesso a essas informações, a porcentagem de cada lixo, né? No caso, quanto é incinerado, o depósito dele, está em lixão. Quais são os projetos para o lixo de Bauru? Temos aterro sanitário na cidade, só que o nosso aterro sanitário tem data de validade. Ele vence agora em 2014, então o próximo prefeito vai ter que resolver a questão do nosso aterro sanitário. Ele precisa de ampliação. As cidades que estão precisando de ampliação e licença da CETESB para operar aterro sanitário não estão conseguindo. Então, a gente tem dúvida se a cidade de Bauru vai conseguir ampliação de aterro sanitário ou não. Nós fizemos na Câmara Municipal uma discussão para implantação em Bauru de uma usina de tratamento do lixo, que gera energia elétrica, inclusive para a cidade, né? Tínhamos a expectativa de que isso fosse implantado na cidade de Bauru, não aconteceu, mas nós vamos buscar fazer essa implantação na cidade de Bauru. Nós temos dúvida se nós vamos conseguir trazer para Bauru ou não, porque nós perdemos a oportunidade de trazer uma empresa que veio para Piratininga para operar o aterro sanitário lá, e com certeza não foi pensando no lixo de Piratininga, foi pensando no lixo de toda a região. Uma usina como essa, ela é de um porte imenso, ela não vai trabalhar com o lixo exclusivamente de uma cidade, ela trata do lixo de toda uma região. Então, eu tenho dúvida se nós conseguiremos implantar a usina aqui ou se essa usina já está sendo programada para Piratininga. Se isso acontecer, o destino do lixo de Bauru deverá ser possivelmente Piratininga. Então, nós temos que tratar com seriedade essa questão, já que nós sabemos que a validade do nosso aterro é 2014. Nós já deveríamos ter liderado todo esse processo para não deixar com que o lixo tenha que ser transportado até uma outra cidade. Talvez nós tenhamos perdido o momento, né, o que eu lamento muito. Mas no nosso plano nós vamos trabalhar para que a gente tenha essa usina em Bauru, vamos buscar isso. E vamos buscar também implantar uma usina para o tratamento do entulho. Nós temos 600 toneladas de entulho sendo gerados diariamente na cidade de Bauru. Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida, né? É muito entulho. E uma usina em parceria público-privada dará solução para esse tipo de lixo. Os demais tipos de lixo, lixo eletrônico, né? O lixo
químico da indústria é transportado para fora. Há uma série de questões que devam ser tratados no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, né, que deveria já ter sido apresentado na cidade, porque já foi o prazo para que isso acontecesse, e nós não tivemos essa apresentação. Caso seja apresentado por esse governo agora, o próximo prefeito, eu, no caso eleita, vou cumprir o plano, né? Para tudo que foi determinado o destino do lixo, nós vamos cumprir. Se não for feito, nós vamos fazer. E vamos fazer com que a cidade tenha, né, o seu tratamento do lixo de uma maneira que seja considerada ecologicamente correta, né? E nós passemos a ser referência também nessa área aqui na cidade. Que hoje nós somos considerados uma cidade poluidora, porque não trata o esgoto, né, porque não faz a coleta seletiva 100%, né, porque tem um aterro sanitário que tem data aí para deixar de operar e não tem uma solução apresentada. Então tem sérias questões aí que nós precisamos resolver durante o nosso mandato. Agradecer a sua presença mais uma vez e deixar o espaço para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez o Colégio Dinâmico abre um espaço para que a gente fale a respeito dos problemas da cidade, as propostas de soluções para a cidade de Bauru, né? Eu sou vereadora, tenho experiência política, conheço a cidade. Nesse tempo de Câmara Municipal, a gente discutiu profundamente todos os problemas da cidade de Bauru, e isso dá uma segurança para que a gente faça uma proposta, e é esse plano que nós temos aqui formatado, sendo apresentado, em cima daquilo que a cidade apresenta como sendo problema, e não aquilo que o prefeito, de uma hora para outra, resolve que é importante para a cidade, né? Como comprar prédio de estação ferroviária, sediar jogos abertos do interior. Quer dizer, não é a vontade de um prefeito, mas a vontade de uma cidade sendo colocada como proposta de solução no nosso plano de governo. Tenho experiência administrativa, sou fundadora da FIB, né? Há 14 anos sou diretora da FIB lá, o que também é muito importante para um cargo de executivo. Gosto demais da cidade e estou nessa disputa não é por falta de opção, é porque realmente acredito que eu posso fazer com que os recursos da prefeitura sejam melhor aplicados em todas essas áreas onde existe muita demanda e muita deficiência. Então eu peço a todos os alunos do Dinâmico, os professores, os coordenadores, os diretores, que avaliem as nossas propostas. Tenho certeza que, se estudarem, nós temos no site que era prefeita, nós temos na fanpage do Facebook, se avaliarem, se acharem que algo pode ser melhorado, que mandem as sugestões, porque o nosso plano está aberto, a gente quer construir alguma coisa que seja diferenciada para a cidade de Bauru. E acredito realmente que posso fazer diferente, posso fazer melhor. Tá? Então, no dia 7 de outubro é 25, Kiara.